Abra sua Bíblia em Números capítulo 20, versículo 10. Números capítulo 20, versículo 10. Pastor, por que o senhor falou isso? Você vai entender. Fala assim, Números 20, versículos, na verdade, 10 e 11. Fala assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não te introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Presta atenção. O texto fala que Deus ordenou a Moisés que falasse com a rocha. E, consequentemente, a rocha, ou da rocha, verteria água para dessedentar a sede de todo aquele povo, dos grandes, dos pequenos, desde os mais velhos até os mais novos e até os animais. Mas aqui nesse texto, Deus fala para Moisés: fale com a rocha. Olha para essa pessoa e fala assim com ela: fale com a rocha. Você sabe que a rocha, ela é algo inanimado, né? A rocha, ela não tem vida. A rocha, a pedra, uma pedra. E Deus manda Moisés falar com esta rocha para que saísse água dela. E Moisés, irmãos, no lugar de falar com a rocha, ele fere a rocha. Fala assim: ele feriu a rocha. Fala de novo: ele feriu a rocha. E aí, como Deus é fiel, mesmo se nós não formos fiéis, Paulo fala isso, né? Do mesmo jeito saiu água. Quem pode aplaudir a Jesus? E aí, mas Deus fala: olha, por causa dessa incredulidade você não vai entrar na terra prometida, a terra de Sião. Mas é interessante, irmãos, que Moisés, um pouquinho antes, o Senhor tinha mandado ele ferir a rocha com a vara. No mesmo texto, no mesmo capítulo, Deus manda Moisés, numa outra oportunidade, ferir com a vara. E quando ele feriu com a vara, saiu água. Mas aqui, especificamente, Deus fala: não, Moisés, agora você fale.
E ele então, ele pensou, ele foi pelo mais fácil, né? Ele pensou assim, bom, quando eu bati daquela vez saiu água. Eu não posso fazer diferente. De certo ele pensou, mas por que eu vou falar? Já deu certo. Time que está ganhando não se deve mexer. Quem já ouviu falar disso? E por aí vai, né? Mas aí, queridos, eu quero que você entenda o seguinte. O nosso título hoje é a rocha. Deus manda falar com a rocha. Mas Moisés estava ferindo a rocha. E aí, vamos em frente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu quero que você absorva o que o Espírito de Deus ele está despertando em você hoje aqui. Porque vai se manifestar poder aqui na sua vida nesta noite. Trazendo coisas espirituais, trazendo curas em todas as áreas da sua vida. Eu creio que Deus, Ele vai se manifestar de forma extraordinária. O texto fala assim, Paulo, falando com a igreja, Paulo cita o texto que eu acabei de ler. Paulo agora começa a pregar para os judeus e para os gentios e para a igreja de Cristo. E Paulo então, ele se concentrou nesta passagem de Números que eu li. E Paulo então fala para aquelas pessoas assim, abra aí por favor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma água espiritual, porque bebiam da rocha, na minha está escrito rocha, espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Fale assim, a rocha era Cristo. Interessante como que toda a Escritura, ela se conecta, todo o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, tudo isso apontava Cristo, Cristo e Cristo. E para quem já estudou um pouquinho, como que funcionava? Do jeito que Paulo coloca ali, essa rocha os seguia, olha isso. Esta rocha os seguia. O texto, Paulo está dizendo o seguinte, aquela rocha que Deus mandou Moisés colocar, para que Moisés falasse com a rocha, e dela saísse água, ela representava quem? Cristo. Na primeira vez, assim que a rocha foi colocada entre os filhos de Israel, porque a rocha seguia com eles, e era como um filtro, era como uma cisterna, por onde eles andassem, era só falar com a rocha que saía água. Poderia ser o maior deserto, como era um dos lugares mais áridos e inóspitos da terra, mas eles falavam com a rocha, e a rocha dava água. E Paulo aqui diz que a rocha é Cristo. E Deus manda Moisés, naquele momento que o povo estava doente, naquele momento que o povo estava fraco, naquele momento que as pessoas estavam sedentas, Deus fala a Moisés, fale com a rocha. Mas ele fere a rocha. E não era para ferir a rocha. Às vezes nós queremos ferir a rocha, mas Deus manda falar com a rocha. Não está entendendo, queridos? Porque existem situações
que não é para a gente. Quem está entendendo? Existem coisas que não cabem a nós. Pastor Zé Carlos falava aqui, né? Que não tem nenhum sacrifício que substitua o que ele fez. Mas Moisés feriu. E sabe por quê? Sabe por quê que Deus mandou falar e não ferir? Abra aí em João capítulo 19, versículo 34, Evangelho de João. Hoje é bem rápido, nós queremos partir para a parte prática, mas eu quero encher o teu coração de fé. Evangelho de João capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e o quê? E água. Presta atenção. Você sabe por quê? Você sabe por que que nós não temos que ferir a rocha? Porque a rocha já foi ferida. Você sabe por quê que Deus falou para Moisés: Moisés, na primeira vez eu mandei você ferir. Por quê? Porque a lei, ela é a sombra da salvação vindoura. A lei serviu de sombra. Da primeira vez, Deus manda Moisés ferir a rocha. E feriu. Agora acabou. Depois da rocha ferida, ela não pode mais ser ferida. Ela já foi ferida. Isaías vai dizer que ele foi ferido e foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando Moisés falou com a rocha, numa outra oportunidade, a rocha saiu água. E por que que ela saiu água? Porque aqui, ó, nesse texto, a rocha é Jesus. E sabe o que que acontecia lá? Em Êxodo vai dizer que aquele povo andaram por 40 anos no deserto, mas ninguém morreu de doença. Suas sandálias não ficavam velhas, suas roupas não envelheciam. Presta atenção. Sabe por quê? Porque eles falavam com a rocha. E aquela água, Paulo vai dizer que aquela rocha é Cristo. E eles saravam e tinham saúde. E a Bíblia vai dizer que não havia nenhum fraco, nenhum doente. Inclusive tem um Salmos, o Salmo 105, 37 vai dizer isso. E também Êxodo 15, 26 fala que eles não eram doentes. E aí a gente vai entender, tá vendo? Quando uma pessoa começava a ficar doente, era para falar com a rocha. E a rocha saía água. E a água que eles bebiam era o próprio poder de Cristo, porque a rocha é Cristo. Eu quero dizer para você que Deus falou para Moisés não ferir a rocha, porque a rocha, ela foi ferida, e quando ela foi ferida, saiu sangue e saiu água. E se você falar com a rocha, esta água, ela jorra em você, e não tem câncer, não tem doença, não tem vício, não tem morte, não tem nada que vai te vencer. Porque esta água, queridos, que saía daquela rocha, ela está disponível hoje. É o poder de Cristo. Mas você tem que falar. Volte a ser criança. Criança olha para uma situação que as pessoas falam assim: ela é louca. Ela está falando com quem não ouve ela. Quantas pessoas às vezes
não tem coragem de falar com o problema dela, porque ela fala assim: meu problema não vai me ouvir, meu tumor não pode me ouvir, minha artrose não pode te ouvir. Sim, se você crê dessa forma, vai ser como você crê. Lembra que Jesus sempre falava: seja conforme a tua fé. Isaías 14, 24 vai dizer assim: como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim se efetuará. Então o que Deus queria era que Moisés falasse, mas Moisés naquele momento não creu. Quantas pessoas, elas não creem, e porque não creem, não falam, não decretam, não profetizam. E nós precisamos profetizar, nós precisamos falar a rocha, conforme o texto. Falar a rocha é falar em nome da rocha, amém? Porque quando nós falamos a rocha, essa rocha, ela sai dela um rio de águas vivas. Em outro lugar, Ezequiel vai dizer: e quem passar por esse rio não morrerá, tudo que por onde esse rio passar, viverá. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela está toda conectada. Então você que está aqui nessa noite, você traz com você um problema, uma doença, uma dor, uma enfermidade, e de repente, um caso considerado difícil, impossível. Fale a rocha. Fale a rocha. Deus está mandando você falar a rocha. Preste atenção. Não é falar com a rocha, é falar a rocha. Amém? O que quer dizer falar a rocha? A rocha é a minha cura, a rocha é a minha salvação, a rocha é a minha libertação, a rocha é a minha vida eterna, a rocha é o caminho, a verdade, a vida, a rocha é o meu remédio. E daí por diante, queridos. Fale a rocha. Você já falou a rocha sobre esse problema na sua vida? Então nós vamos profetizar aqui hoje. E se tiver alguém doente aqui hoje, vai ser curado. Se tiver alguém aqui hoje precisando de libertação, será curado. Na sua casa, você que me assiste também, meu querido, minha querida, fale a rocha e fale pela fé. Foi isso que Deus falou para Moisés fazer. Essa rocha é Cristo. Dela brota vida, brota cura. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor. Gostaria de chamar vocês aqui à frente e gostaria que desse um passo de fé. Se tem alguém aqui hoje precisando de cura, vem aqui à frente, sobe aqui nessa plataforma. Pastor Gamonal, cheguei aqui hoje com uma dor infernal. Você vai sair daqui hoje livre dessa dor. Pastor Gamonal, cheguei aqui, não estou andando direito, meu braço não está mexendo, estou com problema de mobilidade, estou com caroço, estou com tumor, estou com câncer, estou com isso, Não importa com o que você esteja aí, o que importa é que a rocha, ela ouve, porque essa rocha, ela é a única rocha que tem vida nela mesma e brota água viva dela para a sua vida. Aleluias. Você não vai voltar para a sua casa do jeito que você chegou. Você não vai retornar para o lugar que você veio. Quem pode vir aqui na frente? Vem cá, vem todo mundo. Vamos aqui, vamos unir a nossa fé aqui, gente. Vamos lá. Tem alguém na sua casa, da sua família, precisando, né? Vamos profetizar. Vamos profetizar. De repente não é doença. De repente é um problema. Que precisa de uma libertação. Mas é preciso falar. É preciso profetizar. Não acontece aquilo que eu não falo. Não acontece aquilo que eu não determine. É profetizar.
Vamos profetizar aqui cura. Vamos profetizar aqui milagres. Amém? Tem alguém aqui que chegou com dor aqui hoje, com um problema de enfermidade? Sobe aqui nessa plataforma. Você ser curado aqui em nome de Jesus. Tem alguém? Em nome do Senhor Jesus. Viu que nós precisamos? Pode subir ela aqui. Ajude aí uma irmã. Viu, irmãos? Porque nós precisamos ir atrás de pessoas doentes. Chega uma hora que na igreja não vai ter mais doentes. Quem já foi curado aqui por Jesus? Levanta a mão, olha aí quanta gente, ó. Então, né? Aqui, ó, o Júlio foi curado de câncer, né? Chega uma hora que na igreja não tem mais doente. Todo mundo já foi curado. E aí nós precisamos o quê? Convidar, trazer, chamar. Glória a Deus por esse irmão, igual o pastor Zé Carlos falou, né? Trouxe aqui, ó. Tudo bem? Qual o nome da senhora? Dona Ieda. Prazer, tá, Dona Ieda? E a senhora? Maria José. Fica aqui do meu lado, Maria José. Tá. Qual o nome da senhora? Hã? Tânia, Dona Tânia. Qual o nome do senhor? Mário. Ô, seu Mário, tudo bem? Prazer. Tem mais alguém para subir aqui? Gostaria de me despedir agora da live e estaremos aqui também declarando sobre a vida de vocês, mas agora nós precisamos ter um momento mais particular aqui e semana que vem estaremos de volta nesse canal aí. Esteja conosco aqui, você que está nos assistindo. Tem mais alguém necessitando de cura? Sobe aqui. Quem que está precisando de cura aí? É? Joelho? O que tem? Artrose? Quanto tempo está com essa artrose? Vamos falar com essa rocha hoje, né? Em nome de Jesus.